Você já tomou um choque elétrico? Já ouviu falar de pessoas que ficaram grudadas no fio quando tomaram um choque elétrico? Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre circunstâncias em que isso pode acontecer. Mas a aula também vai nos ajudar a perceber o que acontece no nosso estômago quando a gente tem aquela sensação de queimação. Que ácidos estão envolvidos no processo digestivo? Isso faz parte da proposta da nossa aula. Veja aí o que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós vamos falar sobre os processos físicos e químicos do corpo humano, e para isso nós vamos comentar sobre o choque elétrico, que é essa passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, e vamos falar sobre a ingestão e digestão de alimentos. Isso tudo relacionado aos processos aí químicos e físicos do corpo humano. Bom, então nós vamos trabalhar com algumas habilidades nessa aula e a Dani vai falar sobre as habilidades. Boa noite, Dani, seja Boa bem-vinda à noite, aula. Fábio. Boa noite, pessoal que está em casa. E a gente vai falar então sobre as habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? Então, por favor, o slide com as habilidades. Então, em física, a habilidade é compreender o choque elétrico como resultado da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, avaliando efeitos perigosos e cuidados no manuseio da eletricidade. Em biologia, identificar os principais processos físicos e químicos envolvidos na digestão. E em química, reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. E para falar de química com a gente tem a professora Simone, que está lá de casa, igual vocês. E aí, Simone, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dani, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Meu nome é Simone, sou professora de Química, eu vou estar com vocês hoje à noite, eu falo um pouquinho sobre reação de neutralização, mas para isso o Fábio vai dar início na aula e eu estou aqui para acompanhar vocês no chat, participa da aula, tá ok? Estou aguardando vocês nas interações. Até mais. Ok, Simone, seja bem-vinda. Ela vai ser a voz da galera aí hoje, hein? Então, nós já vamos começar com uma interação, então, né? Nós vamos começar com a nossa primeira interação e ela está relacionada com o choque elétrico. Veja aí a nossa primeira interação. Olha, você já sofreu um choque elétrico? A gente costuma falar se a gente já tomou um choque, né? Em que situações possivelmente podemos sofrer um choque elétrico? Você já tomou, Dani, um choque? Olha, só de leve, quando eu era pequena, enfiei o dedo na tomada, Fábio, você acredita? Eu acredito. No seu caso, né? Nossa, meu caso. Gente, que absurdo vocês verem uma Pôs coisa o dedo dessa. na tomada e ia levar um choque Ia elétrico levar um mesmo, né? choquinho assim, mas muito de leve. Olha só. E você já tomou um choque também, Simone? Já levei vários choques. É mania de mexer com coisa molhada e ir lá ligar uma tomada, ou secador, aí você leva choque a rodo, né? Eita, é isso, né? E a gente costuma falar que toma, né? Mas a gente não bebe A choque, gente né? não bebe choque com café, né? Já pensou? É. Mas vamos ver a galera aí. Coloca aí pra nós no chat aí em 2 minutinhos. Se você já tomou um choque elétrico, em que circunstâncias isso ocorreu, né? Quais são as situações passíveis de tomarmos um choque elétrico? 2 minutinhos e aguarda aí pra ver o comentário de vocês, hein?
Retomando aqui, voltando do chat, bastante interação, Fábio e Dani. Assim, a grande maioria já levou choque no chuveiro, né? Quem não levou choque no chuveiro? Tinha esquecido esse pequeno detalhe. A Pamela colocou assim que levou choque quando foi limpar a geladeira. E o Daniel colocou quando foi mexer, trocar 2 fios, estava desencapado, levou um choquezinho. Mas a grande maioria foi no chuveiro, Fabio. E aí, o que você me diz? Eu tô chocado com esse pessoal, né? Tanta gente tomando choque assim, né? Pessoal chocado. E quando você faz lá a cutícula ou tem um pequeno corte na mão, aí Nossa. você vai, por exemplo, usar a torneira elétrica, ou até no chuveiro, você sofre aí uma descarga, né? Então, são condições para se ter realmente aí o choque, né? Você reparou que no PPT tinha uma frase assim, perigo de vida ou de morte? Porque é um paradigma isso daí, né? Se você É vai num lugar de alta verdade. tensão, tá escrito risco de vida. Você tá Ué, arriscando a viver, ué, não é? ué, ou vai nascer uma criança por causa disso, né? Não sei. Não sei. Mas é risco de morte, né? Seria o correto, né? É. Bom, galera, e essas condições aí são as condições mais comuns do choque elétrico, né? Quando a gente pode permitir a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo, né? Tem uma imagem que ilustra uma das condições bem passíveis de a gente ser aí eletrocutado. Olha, veja nessa imagem que, por exemplo, ó, o fio condutor, então o fio condutor, tá? Não é o fio neutro. Na nossa casa lá, normalmente tem 2 fios, né? Um neutro e um fase, né? Então o fio condutor, por exemplo, encosta numa parte do corpo da pessoa. Esse menininho aí, ele tá bem isolado, né? Ele tá de botinha, tá de luva, então ele não serve como um aterramento, né? Então a diferença de potencial entre ele e a Terra não vai existir. Então a corrente elétrica não vai percorrer pelo corpo dele. Bom, mas se ele não tiver bem isolado aí, então ele pode servir de um caminho para a corrente elétrica, e a corrente elétrica então percorre ele. É uma forma comum de recebermos uma descarga elétrica, né? Quando encostamos em um condutor e aí a gente não está devidamente isolado, né, com as botas e o EPI necessário para trabalhar com isso. Mas galera, olha, se a tensão elétrica for muito alta, aí as fissuras no meio da bota ou no material pode permitir mesmo assim a passagem da corrente elétrica, ó, descarga elétrica na certa. Olha uma outra condição que os EPIs não adiantam muito, olha, essa outra condição, ó, que é quando você está no meio do fio. Aí você então virou o fio, né? Porque numa ponta, uma mão você segura o fio, na outra mão o fio, então você fez parte do circuito elétrico. Então nessa condição você é um meio condutor aí. E essa é a condição mais perigosa, né? Se você reparar na figura, dá para observar aí que está tentando exemplificar que a corrente elétrica percorreu aí o coração do rapaz, né? E o coração é bem sensível, né? Aí a baixa corrente elétrica já é suficiente para fibrilar o coração, né? Então são condições em que a pessoa pode sofrer uma descarga elétrica. Tem uma condição bem comum também, que eu não coloquei na imagem, que é aquela, por exemplo, você está de blusa de lã, ou depende do tecido que você está, e você está andando o dia inteiro, e o atrito com os tecidos, você não percebe, você fica eletricamente carregado. Aí você vai, põe a mão num condutor, por exemplo, na maçaneta da sua casa, e sente aquela descarga elétrica, né? Porque as cargas fluíram para ali, você percebe por meio da mão. Mais uma condição de choque elétrico. Agora, os efeitos da corrente elétrica sobre você está representado numa tabela aí. Olha essa tabelinha, ó. Então a gente tem que lembrar sempre do fator tempo, tá? Então, se você pensar, por exemplo, em ficar muito tempo numa corrente baixa, você pode sofrer dano, né? Mas aí tem alguns exemplos de corrente, olha. Se você tiver uma corrente elétrica de 0,005 a 0,002, é onde você começa a perceber o choque elétrico. Eu quero chamar a atenção para você, olha, para correntes ali, por exemplo, acima de 0,2 ampere. Só para você ter uma ideia, as tomadas da nossa casa têm 10 ampere. Então, estou falando de corrente bem baixinha. Olha só, já é suficiente para causar queimadura e parada cardíaca. O Dani tem um trecho ali no nosso slide que fala de fibrilar o coração, né? Uma corrente bem baixinha já é capaz de fazer isso. De fibrilar o E o coração. que será que é isso, hein? Fibrilar o coração? Ó, lembra quando a gente falou de sistema cardiovascular, né? Foi na aula anterior. E aí, lembra que tem um sistema elétrico ali do coração, né? E existe o que é um ritmo cardíaco. Então, quando as câmaras de cima elas estão contraídas, as de baixo estão relaxadas. E tudo isso é possível justamente por essa corrente elétrica, né, que está ali funcionando. E aí, quando a gente fala em fibrilar, esse movimento, né, esse ritmo contínuo para bombear o sangue para o coração,
ele acaba tendo um espasmo. Então, é como se ficasse assim, né? Ao invés de ter aquele batimento tutum, tutu do coração, ele fica assim, fibrilando. Né? Então, fica como se ele estivesse tremendo Aí o ali. médico precisa usar. O desfibrilador. Né? Então, é uma máquina e um equipamento que vai fazer com que resete seu coração. Né? Então, ele está lá vibrando, né? Ali fibrilando, e aí tá com as correntes todas bagunçadas ali. Então, quando você coloca aquela descarga, uma descarga alta que não está sincronizada, ela vai dar um reset no coração. Né? E aí você volta ao ritmo cardíaco normal. Então, para isso que serve. Legal. Bom, agora a gente precisa também continuar, já que o corpo elétrico o corpo humano depende tanto de eletricidade, né? Tem mais coisas ainda no nosso Tem. corpo. Quando a gente fala em corpo humano, né, a gente tem ali a ação da química e da física o tempo todo, né, Fábio? Então, como a gente viu aí essa questão, né, do choque elétrico, a gente está falando ali de eletricidade, a gente também tem questões aí de movimentos, né, ali mecânicos, né? Então, a gente tem também essa ação aí. E a gente vai falar um pouquinho disso. E tem uma pergunta aí para vocês relacionada à alimentação, à nutrição. E eu quero saber de vocês, como que o nosso corpo obtém nutrientes através dos alimentos? Então, vou deixar um minutinho aí para vocês responderem para a gente no chat como que a gente obtém esses nutrientes através dos alimentos que a gente ingere. Voltando aqui do chat, né, bastante interação, Dani. O Israel colocou assim que consegue absorver pelo processo digestivo, né, tanto a Michele. Aí a Ana Maria colocou que o intestino delgado absorve os nutrientes. O André colocou que através dos processos químicos. E teve gente que colocou que através do sistema circulatório. Tem alguma coisa a ver, Dani? Oi, Si. Então, assim, gente, essa galera que. Eu vou chamar esse pessoal para dar essa aula aqui, Fábio. O que que você Ah, eu acha? acho bom, Tô viu? O pessoal tá achando, muito hein? atento. Que, ó, o pessoal está super atento aí. O sistema circulatório, não, né? Quando a gente fala no sistema circulatório, a gente está falando ali no processo de oxigenação, da passagem dos nutrientes, do oxigênio. E claro que quando a gente fala em corrente sanguínea, sim, né? Mas o foco aqui seria a gente pensar nesse processo de absorção, né? Como que esses nutrientes eles vão parar na corrente sanguínea, né? Então, é um processo ali, digamos, antes de chegar na corrente sanguínea, né? Antes da gente falar do sistema circulatório, tá? Então, a gente vai ver como que acontece esse processo. A galera está super comentando aí, exatamente, a gente vai falar sobre essa questão do intestino. E por onde que a gente começa esse processo todo, né? Que falaram aí da absorção que acontece no intestino delgado. Esse processo todo, ele vai começar pela boca, né, Fábio? Então, ó, A gente começa mastigando, né? mastigação. Gente, vocês já pensaram, assim, não sei você, Fábio, quando você pensa numa comida, já não dá uma salivada Já, assim na parece boca? que a boca já se prepara A para se boca já vai se alimentar. preparando ali, né? Vai dando aquela salivada. E o que que é isso? Né? Quando a gente vai iniciar a alimentação, a gente tem esse processo da mastigação, né? E aí a mastigação, ela também vai tendo ali nesse processo, então, né, uma coisa mecânica ali, a trituração dos alimentos. E aí a gente tem, na sequência ali, também a saliva, né, que está agindo. Então, vamos entender o que que é esse sistema digestório. Né? Então, quando a gente fala em digestão humana,
O sistema digestório é o quê? Um conjunto de órgãos ali responsáveis por digerir esses alimentos, né? Ou seja, fragmentar esses alimentos com partículas, né, tão pequenas a ponto dos nutrientes conseguirem ser absorvidos, tá? E aí, quando a gente fala nesses órgãos, a gente tem o tubo digestivo, né, que ele se inicia na boca e termina no ânus. E aí a gente tem a boca, a faringe, o esôfago, estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus, por onde saem as fezes, né? E aí a gente também tem glândulas anexas que vão contribuir aí, que são as glândulas salivares, como eu comentei, o pâncreas e o fígado. E aí a gente tem uma imagem mostrando aí para gente como que é todo esse aparato, né, desse sistema digestório. Então, vamos lá. A gente tem a boca, como eu falei para vocês, onde a gente tem a digestão mecânica, né? Então, a mastigação ali, os dentes triturando o alimento. E é ali na boca que começa o início da digestão dos amidos, justamente pela ação das enzimas que tem presentes ali na nossa saliva, tá? E aí esse alimento, depois que ele inicia esse processo, né, a gente já chama ele de bolo alimentar e ele vai passando pelo esôfago, onde a gente tem esses movimentos peristálticos, né? Então a musculatura ali está se movimentando. Ô, Fábio, quando a gente fala em musculatura, eu fiquei pensando no choque. É isso aí, né? O corpo humano funciona todo a partir de corrente elétrica, né? E as correntes elétricas do interior não nos faz mal, né? O Não, problema é quando chega uma corrente elétrica do exterior, né? Verdade. E tanto é que algumas pessoas ficam grudadas no fio elétrico, né? Quando recebe uma descarga muito forte, né? Ele vai pôr a mão no fio e aí ele sofre uma contração. Contração muscular, Aí né? não consegue soltar do fio, né? Ele É fica verdade. colado lá no fio. E não é um movimento consciente, né? É uma contração É uma contração ali que você não consegue, né, soltar do soltar fio, do tá fio, preso, né? Ele fica colado no choque, né? justamente por essa questão toda, né, do movimento ali, daquele choque que você recebe. Então, esses movimentos peristálticos que a gente está falando aí, né, no nosso esôfago, vai fazendo essa movimentação de passagem do alimento. Já repararam que quando você mastiga pouco, engole tudo aquilo, às vezes você sente uma dor aqui, dá uma travada no esôfago? Então, é justamente isso, né? Essa movimentação para levar para o estômago, né? E aí vamos ver como que acontece esse processo. Quando a gente fala, né, ali no pH, nas enzimas que tem ali na boca, a gente está falando de um pH básico, tá? Então, ali, para as enzimas funcionarem, precisa estar um pH básico. E aí, quando cai esse alimento no estômago, tá? A gente tem o quê? Nesse local, no estômago, a gente tem a digestão das proteínas. E aí, acontece o quê? A liberação de HCl, do ácido clorídrico, para que a enzima responsável pela digestão ali das proteínas, elas comecem a agir, tá? Então, a gente tem um meio ácido aí. E aí, depois dessa digestão das proteínas, esse alimento, né, esse bolo aí, na verdade, alimentar, ele vai para o intestino delgado, né? Ali onde a gente tem o restante desse processo de digestão, tá? Então, ali, quando a gente fala da digestão de proteína no estômago, a gente está falando aí da digestão, né, do início dessa digestão. Então, começa a ser digeridas as proteínas ali no estômago, e aí vai para o intestino delgado. O intestino delgado ele tem três partes, na verdade, né? Mas a gente considera assim o duodeno, o local ali onde vai realmente acontecer a digestão do restante do alimento, né? Do restante das estruturas ali. Então, no auxílio desse processo de digestão, a gente tem o suco pancreático, né? Então, o pâncreas ele libera um suco pancreático juntamente com bicarbonato. E esse bicarbonato vai fazer com que o pH do intestino fique básico de novo, né? Então, ele estava ácido, ele passou a ser básico pela ação do bicarbonato. E aí vai acontecer o restante da digestão do amido, do restante das proteínas e também dos lipídios, gente. E nesse caso, quando a gente fala em digestão dos lipídios, Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, ó. Lipídio é uma gordura. O lipídio é uma gordura. Você já viu óleo e água se misturar? Não, ainda não. Não se mistura, né? São moléculas polares e apolares, né? A professora de química A professora de química ali, né, Simone? E aí, então, quando a gente fala nessa questão,
Quando a gente fala nessa questão, né, dos lipídios, todo esse processo aí de digestão, ele é em meio aquoso, tá? E para que os lipídios sejam, né, ali sofram a ação das enzimas, ele precisa ter alguma coisa ali que auxilie, né, esse processo. E aí a gente tem a ação de quem? Da bile, né? Então a bile, que é produzida no fígado, que é lá armazenada, vamos ver ali na imagem. A gente tem ali, ó, o fígado produz e a vesícula biliar armazena a bile, tá? Ela é como se fosse um detergente que vai envolvendo os lipídios ali para auxiliar no processo de digestão. E aí também no intestino delgado, depois de todo esse processo aí de degradação de digestão, tem um suco que é próprio dele, né? O suco entérico. Então, um líquido ali que vai servir para digerir pequenas moléculas, tá? Depois que passou dessa parte, gente, do duodeno, que ali tem cerca de 20 centímetros quando começa, né, o intestino delgado, a gente tem o jejuno e o ilho, que tem cerca ali de 7 metros, onde ocorre o processo de absorção de nutrientes, igual a nossa, né, aluna comentou lá, que falou que era no intestino delgado, né? Então, está corretíssimo. É ali que a gente tem a absorção de nutrientes, tá? E aí, essa absorção vai acontecer. Essas células que estão ali naquela região, elas têm o que a gente chama de microvilosidades. Eu até esqueci que eu tinha separado uma folhinha ali para a gente mostrar. Então, imagina uma folha sulfite e você faz uma sanfoninha, assim, como se fosse um leque. Então, a superfície dessas células, elas são assim, né, para aumentar a absorção dos nutrientes, né? Então, se a gente esticasse ali o intestino delgado, que a gente tem, ele ia cobrir mais ou menos a superfície de uma quadra de tênis, Fábio, sabia? É grande, então. É um caminho longo aí para chegar até o fim, né? Então, essa questão toda da absorção, né, ela só é possível ser tão eficiente justamente por causa dessas microvilosidades, tá? Então, a gente tem depois, vamos ver lá na imagem, a gente tem ali, né, depois a absorção de água pelo intestino grosso e o que é liberado é as fezes. E agora, quando a gente fala nessa questão da digestão, de estômago e tal, às vezes você sente uma azia, Fábio? Sim. E eu tenho até uma pergunta. Você sabe o que é pior que uma azia, erradamente, no estômago? Não. Uma África na boca. Dá até para pôr interação agora no chat, né? Eu aposto que foi o Giba que fez essa pergunta, gente. Certeza que essa piada é do Giba. Vamos colocar, então, uma interação aí para vocês. Eu quero saber de vocês em relação à azia, né? A azia é essa sensação de queimação dos sintomas mais característicos aí, como refluxo. E o que poderia causar esse desconforto? 1 minutinho para vocês. Voltando aqui no chat, a grande maioria acertou, né? Falou que é em relação à comida, alimentação, o alimento é muito picante. Aí outros colocaram que era excesso do suco gástrico, né? E falou também que é em relação ao pH. Como nós vimos no encontro anterior, nós falamos um pouquinho sobre o pH. E agora, nessa aula, nós vamos falar o quê? O que pode... Como neutralizar essa acidez do estômago, que na química nós estudamos o quê? Reação de neutralização. Se puder colocar o próximo PPT, por gentileza. Tem uma matéria do Dr. Drauzio Varela, que ele fala assim, que 10% dos adultos sofrem de azia, né? E a grande maioria delas ocorre sempre nas primeiras horas após a refeição.
E a azia, ela não corre diretamente no estômago, como mesmo a Daniela colocou aí pra gente, né? Que ela corre aonde, né? Se você olhar ali, ó, cai no refluxo do suco gástrico, né? Que é no caminho do esôfago, é onde tem aquela sensação da queimação, né? E ele fala também nessa matéria, o doutor Drauzio, que melhora sempre com antiácido, né? E que vem a ser esse antiácido? Muitos de vocês, alguns tomam tipo leite de magnésia ou algum medicamento que é receitado pelo seu próprio médico, né? E como funciona esse antiácido, né? Baseado nessa acidez que ele está tendo no seu estômago. É uma reação de neutralização, o nome já fala. Ele vai neutralizar essa queimação, esse excesso de ácido, né? Se a gente olhar no próximo slide, por gentileza, eu tenho lá, ó. O que é um ácido? Vamos falar quimicamente. O ácido, ele vai sofrer uma ionização e com esse processo de ionização, ele vai liberar no meio aquoso, como a Dani falou, que o teu estômago, todo o percurso lá está em meio de água, né? Aquoso contém água, ele vai liberar cátion H+. E o antiácido que o Dr. Drauzio falou na matéria dele, que a pessoa vai aliviar essa azia com esse antiácido, na química é uma base. E essa base ela vai sofrer dissociação e vai liberar, no caso no meio aquoso, o OH, que é uma hidroxila, né? E a junção desses dois íons, o H+, que é liberado do ácido, e o OH-, que é liberado da base, ele vai formar uma molécula de água. Se vocês olharem ali embaixo, ó, ácido mais base, né? O ácido libera H+, lembrando que o ácido ele tem um pH abaixo de 7, é um pH baixo, a gente fala pH ácido, né? E a base, ele vai liberar o OH- e tem um pH, né, acima de 7, maior que 7, né? Então, quando eu tenho essas duas componentes, né, esses dois substâncias reagindo, ele vai me fornecer água. Essa água vai ser formação a partir desse íon H+ do ácido e o OH- da base. E o restante desse ácido e o restante dessa base, eles vão se misturar e formar um sal. Pode passar, por gentileza? Então, eu tenho vários tipos de reações entre ácidos e bases, né? Eu tenho ácidos fortes e bases fortes. Quando eu reajo esses dois componentes, né, com o seu grau de acidez e basicidade forte, eu tenho uma solução neutra. Agora, quando tem uma reação entre um ácido fraco com uma base forte, ou vice-versa, ou ambos fracos, nem sempre eu vou ter uma reação neutra, né? Mas vai ser próximo do 7. Tudo bem? Isso tem como a gente calcular também. O próximo, por gentileza. Aqui eu coloquei uma reação, o que vai acontecer no caso no seu estômago. Como lá o suco gástrico é basicamente ácido clorídrico, eu vou colocar um antiácido, no caso um leite de magnésia, que muitos de vocês conhecem, que no caso é NGOH. Quando reage os dois, ele forma água e um sal cloreto de magnésio, que vai dar uma neutralidade aí na sua acidez, né, Dani? Aí alivia aquela queimação que tem no caminho do esôfago. Perfeito, Dani? Deu para entender como faz para aliviar essa acidez no teu canal digestivo? Deu sim, Simone. Agora ficou mais claro, né, Fábio? Claro, né? Entre choque, ácido, movimento peristáltico, a gente conseguiu aí, acho que trabalhar com todas essas coisas que a gente propôs hoje, né? Verdade. Dá até pra gente dar uma olhadinha no slide aí da retomada, não dá? Então, nessa aula, olha aí, tem um slide da retomada aí do que a gente viu. A gente falou sobre o choque elétrico, né? Resultando da passagem elétrica do corpo humano. Avaliamos os efeitos, né? Com os cuidados aí com o manuseio da eletricidade. Reconhecemos o poder das soluções neutras, né? Bem explicada aí pelas meninas. E identificamos os principais processos físicos e químicos envolvidos. Então, acho que conseguimos trabalhar tudo isso, né? Acho que sim. Então, a gente pode se despedir da Simone. Simone, muito obrigado, Simone, viu? obrigada, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Bom descanso para todos. Bom feriado, pessoal. Obrigado. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Não Até a esqueça de avaliar próxima. a gente aí como foi a aula, hein? Coloque aí o seu comentário, o que você achou. Faz aí a nossa avaliação da nossa aula aí. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.